do futebol. Preparados para relembrar os jogos mais emocionantes da história desse esporte que tanto amamos? Então senta aí, prepara a pipoca e se prepara para essa viagem pelo túnel do tempo do futebol. Brasil 4x1 Itália, final da Copa do Mundo de 1970. Esse jogo foi simplesmente uma obra-prima do futebol. Com uma seleção brasileira repleta de craques como Pelé, Jairzinho e Carlos Alberto Torres, o Brasil dominou a Itália e fez um verdadeiro show para o mundo inteiro. Ver essa final é considerada por muitos como a partida mais brilhante já jogada por uma equipe de futebol. A seleção brasileira de 1970 é considerada por muitos como uma das melhores equipes de todos os tempos, e não é para menos. Com jogadores como Pelé, Jairzinho, Rivelino e Gerson, o Brasil jogava um futebol envolvente, repleto de toques de primeira, tabelas e jogadas de efeito. Na final contra a Itália, a seleção brasileira fez um verdadeiro show. Logo aos 18 minutos do primeiro tempo, Pelé abriu o placar com um belo gol de cabeça. A Itália empatou logo em seguida, mas Jairzinho colocou o Brasil novamente à frente do marcador. No segundo tempo, Gerson e Carlos Alberto Torres marcaram mais 2 gols, selando a vitória por 4-1 e o tricampeonato mundial para o Brasil. Mas o grande momento da partida foi o quarto gol brasileiro. Após uma jogada coletiva incrível, que passou pelos pés de Clodoaldo, Gerson, Jairzinho e Tostão, Carlos Alberto Torres finalizou com um chute certeiro, marcando um gol antológico e um dos momentos mais marcantes da história do futebol. Esse jogo é lembrado até hoje como um exemplo do que é possível quando se tem um time que joga com alegria e criatividade. A final de 1970 foi a consagração do futebol arte brasileiro, e um dos momentos mais emocionantes da história desse esporte incrível. Liverpool 3x3 Milan, final da Liga dos Campeões de 2005. Essa final foi um verdadeiro espetáculo na disputa de pênaltis. O Liverpool levou a melhor e ficou com o título. Essa final ficou marcada como uma das maiores viradas da história do futebol. O Milan era favorito absoluto para vencer a partida, e mostrou isso logo no início do jogo, marcando 3 gols nos primeiros 45 minutos. No segundo tempo, o Liverpool voltou com uma postura diferente e começou a pressionar o Milan. Aos 54 minutos, Steven Gerrard marcou o primeiro gol do Liverpool, dando início a uma reação incrível. Logo em seguida, Vladimir Smisser marcou mais um gol para os ingleses, dando esperanças de que a virada seria possível. Mas o gol que ficou marcado para sempre na história do futebol foi o terceiro gol do Liverpool, marcado por Xabi Alonso. O espanhol chutou para o gol, Dida defendeu, mas no rebote Alonso marcou, empatando a partida e levando a torcida do Liverpool ao delírio. A partida foi para a prorrogação, e o Liverpool se manteve no controle, evitando que o Milan conseguisse marcar o gol da vitória. Na disputa por pênaltis, o goleiro Jerzy Dudek brilhou, defendendo 2 pênaltis e garantindo a vitória e o título para o Liverpool. Essa final é lembrada como um exemplo do que é possível quando uma equipe nunca desiste e luta até o fim. A virada incrível do Liverpool é um dos momentos mais emocionantes da história do futebol e um dos jogos mais memoráveis da Liga dos Campeões da UEFA. O terceiro jogo da lista dos mais emocionantes da história do futebol é a final da Copa do Mundo de 1950, disputada entre Brasil e Uruguai, em pleno Maracanã. Essa partida ficou marcada como um dos momentos mais tristes da história do futebol brasileiro. Com um time que contava com jogadores como Ademir de Menezes, Jair Rosa Pinto e Zizinho, o Brasil entrou em campo com a missão de conquistar seu primeiro título mundial em casa. A torcida brasileira, que lotou o Maracanã com mais de 200 mil pessoas, estava confiante de que a seleção brasileira conseguiria vencer o Uruguai. O Brasil abriu o placar com um gol de Friaça, aos 47 minutos do primeiro tempo, e a torcida já comemorava o título. Mas o Uruguai não se entregou e conseguiu empatar a partida com um gol de Schiaffino, aos 66 minutos. Aos 79 minutos, o Uruguai virou o jogo com um gol de Guigia, silenciando o Maracanã e deixando o Brasil em choque. O final da partida foi marcado por uma cena emocionante.
O narrador brasileiro, Gomes de Sá, não conseguiu conter a emoção e gritou acabou, acabou, acabou várias vezes, enquanto a torcida brasileira saía do estádio em completo silêncio. Essa final é lembrada como um exemplo do que é possível quando se tem raça e determinação. O Uruguai, que era considerado azarão, venceu a partida com muita garra e deixou uma lição para o futebol brasileiro, que passou a valorizar mais a luta e a determinação em campo. A final de 1950 é um dos momentos mais emocionantes da história do futebol e um marco na história das Copas do Mundo. O quarto jogo da lista dos mais emocionantes da história do futebol é a final da Liga dos Campeões de 1999, disputada entre Bayern de Munique e Manchester United. A partida foi realizada no Camp Nou, em Barcelona, e ficou marcada pela virada histórica do Manchester United nos minutos finais. O Bayern de Munique abriu o placar aos 6 minutos do primeiro tempo, com um gol de Basler, e o resultado permaneceu assim até o fim da partida. Aos 90 minutos, o Bayern de Munique estava prestes a se consagrar campeão da Liga dos Campeões, mas duas substituições do técnico Alex Ferguson mudaram completamente o rumo da partida. Ted Sheringham e Ole Gunnar Solskjaer entraram em campo e marcaram 2 gols nos acréscimos, aos 91 e 93 minutos, garantindo a virada e o título para o Manchester United. A partida é lembrada como uma das maiores reviravoltas do futebol europeu e um exemplo de como nunca desistir até o apito final. A comemoração dos jogadores e torcedores do Manchester United após a virada foi emocionante e ficou marcada na história do clube e da competição. A final de 1999 é um exemplo de como o futebol pode ser imprevisível e emocionante, e mostra como o esporte é capaz de unir e emocionar as pessoas ao redor do mundo. O quinto jogo da lista dos mais emocionantes da história do futebol é a final da Copa Libertadores de 2018, disputada entre River Plate e Boca Juniors. A partida foi realizada no Santiago Bernabéu, em Madrid, após ter sido adiada 2 vezes por conta de incidentes violentos entre torcedores das duas equipes em Buenos Aires. A expectativa para a partida era enorme, já que se tratava de um dos maiores clássicos do futebol mundial e uma final de Libertadores inédita entre os rivais argentinos. O jogo foi muito equilibrado e intenso desde o início, com as duas equipes se alternando no controle da partida. Aos 34 minutos do primeiro tempo, o Boca Juniors abriu o placar com um gol de Dario Benedetto, que aproveitou uma falha da defesa do River Plate. O River Plate não se abateu e continuou buscando o empate, que só veio aos 23 minutos do segundo tempo, com um gol de Lucas Prato. A partir daí, a partida ficou ainda mais tensa e emocionante, com as duas equipes buscando o gol da vitória. Aos 45 minutos do segundo tempo, o River Plate conseguiu a virada com um gol de Juan Quintero, que acertou um chute de fora da área e fez a torcida explodir de emoção. Nos minutos finais, o Boca Juniors ainda tentou o empate, mas o River Plate se defendeu com muita garra e segurou o resultado. A final da Libertadores de 2018 é lembrada como uma das mais emocionantes e tensas da história do futebol, não apenas pelo jogo em si, mas também pelos incidentes que ocorreram fora de campo e pela rivalidade histórica entre as duas equipes. A partida mostrou que o futebol é capaz de gerar emoções intensas e unir ou separar as pessoas, dependendo de como é vivenciado. E aí, o que acharam dessa lista? Relembrar esses jogos é sempre uma emoção única para os amantes do futebol. Se você curtiu esse conteúdo, não deixe de se inscrever no nosso canal do YouTube e ficar por dentro de mais curiosidades, análises de jogos e muito mais. Clique no botão da inscrição e venha fazer parte da nossa comunidade apaixonada por futebol. Se quiserem parte 2, deixem o like.